Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Nosso encontro semanal falando de coisas maravilhosas. Semana passada nós falamos sobre admitir, reconhecer certas falhas de caráter ou problemas que nós temos que ficam escondidos e nós os escondemos das pessoas e tentamos esconder de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a disposição de poder tratar com isso. Abrir mão dos defeitos de caráter não é apenas possível, é uma decisão. A gente precisa decidir por isso. Eu preciso ter disposição para mudar certas coisas. Eu conheço pessoas que, por exemplo, a corrida, essa coisa de correr a pé, que está muito na moda, ela danifica muitas vezes os joelhos das pessoas. Tem um amigo meu que ele está com os joelhos bem detonados, já participou de maratona, o médico falou para ele, daqui a pouco você vai participar de maratona se continuar desse jeito em cadeira de rodas. Você precisa mudar de esporte. E ele continua, porque ele não tem disposição para fazer alguma outra coisa, porque por algum motivo aquele tipo de exercício o glorifica, faz com que as pessoas gostem dele mais ou menos por isso, né? Mas a disposição de mudar, quantas pessoas fumam, mas não tem disposição para deixar o vício do cigarro. E eu não estou aqui dizendo que o fato de você fumar ou não fumar faz você é melhor ou pior do que qualquer pessoa. Estou falando sobre a sua saúde. Eu, por exemplo, posso falar sobre a odontologia. Pessoas que fumam há décadas costumam ter problemas na gengiva, nos ossos, reabsorção óssea, dentes ficam amolecidos, manchados, não é? Mau hálito e tantas outras coisas mais. Mas se a pessoa não tem disposição para mudar, isso fica muito difícil. Eu diria que essa disposição é uma decisão de se despir. É como se você estivesse se tirando uma roupa que não serve em você. Então, na semana passada, nós falamos um pouco sobre admitir. E hoje nós vamos falar um pouco sobre... porque não é só reconhecer que você tem um problema. Precisa se livrar dele. E na semana passada nós falamos muito sobre certos defeitos de caráter. Pessoas que mentem muito, pessoas que traem, pessoas que fazem tantas coisas desagradáveis. E nós até falamos que o brasileiro ele se acostumou a mentir, principalmente em época de campanha como agora, né? E aí eu ouvi de um alcoólatra em recuperação uma frase, ele diz assim, eu passei 20 anos sabendo que era alcoólatra, mas só melhorei quando decidi que não queria mais ser. E aí ele deixou isso de lado. Saber e decidir são coisas diferentes. Às vezes você sabe que você é um mentiroso, mas você se acostumou com aquilo. As pessoas ao seu redor falam mal de você. Às vezes você é um caloteiro, você não paga ninguém. E as pessoas na cidade toda te conhecem como caloteiro. Já pensou que vergonha? Né? Você chega em algum lugar e as pessoas ficam falando no ouvido, essa pessoa não paga ninguém, por exemplo. Mas você poderia, muitas vezes tem pessoas que têm dinheiro e ainda assim decidem não pagar. E eu não consigo entender isso muito bem não, né? Como se fosse um vício, né? Então, você precisa querer mudar, se quiser mudar, então você vai precisar tomar essa decisão antes de mais nada. Por que remover defeitos de caráter? Eu enumerei aqui 5 motivos. Quando nós temos defeitos de caráter, seja mentira, traição, o fato de não pagar as contas, ou o fato de ser egocêntrico, não ser generoso com as pessoas, o fato de se achar grandes coisas, o fato de ser snob, seja qual for o problema que você tenha. Eu enumerei 5 motivos por que nós deveríamos remover esses defeitos e ter disposição para isso. Um deles é que eles nos afastam de Deus. E aí eu separei aqui um versículo de Isaías 59:2 que diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você já se sentiu separado de Deus? Mesmo indo à missa no domingo ou ao culto no domingo, você sente que tem algo que te separa, é como se Deus não estivesse próximo de você.
O máximo que acontece é você fazer aquela encenação, que para você aquilo passa a ser uma encenação. Você está fazendo de contas que está buscando Deus, mas não está de verdade. Então, porque as iniquidades fazem separação. Iniquidades são as falhas, eu não vou chamar de pecados, porque parece algo muito religioso, mas as coisas ruins que nós praticamos que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Esse seria o primeiro motivo. Essas iniquidades, elas nos separam de Deus. A segunda é que eles dão a falsa sensação de segurança. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Às vezes, essas iniquidades, esses defeitos de caráter, eles nos dão uma certa sensação ruim de segurança, que não é uma segurança real. Então você aprende, por exemplo, a mentir quando a polícia te para, que você está todo errado no seu carro. Você aprende a mentir para qualquer autoridade que apareça para você e você acha que você é o esperto, você é o cara por causa disso. Mas isso normalmente leva a um caminho de morte. Muitas vezes não é a morte física, mas é a morte espiritual da sua alma. O terceiro ponto que eu enumerei aqui, dos 5 motivos porque deveremos remover os defeitos de caráter, é que eles sugam tempo e energia. Hebreus 12:1 diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, quando a gente é obrigado a ficar numa vida de mentiras, de traições, você já percebeu o quanto isso gera tristeza para nós, dificuldade? Quanto mais simples, eu tenho amigos que, por exemplo, têm amantes e a dificuldade, como é que eles têm que organizar as mentiras para que a esposa não saiba e ao mesmo tempo como é que faz. Bom, seja como for, é como um peso que está na sua cabeça, né? O quarto motivo seria: eles nos causam dor. Provérbios 13:15 diz: o caminho dos transgressores é áspero. Não é um caminho macio, é um caminho doloroso. E o quinto é que podemos nos tornar mais tolerantes quando nós nos livramos dos problemas que geram os defeitos e as falhas de caráter. Colossenses 3 diz assim: revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade. Vocês já pararam para pensar? Eu estava vendo outro dia desses um assunto sobre um livro do Daniel Goleman chamado, é um professor de Harvard, chama Inteligência Emocional. E ele estava mostrando como muitas vezes nós estamos tão estressados com a nossa vida. Por exemplo, lá na nossa clínica lá em Natal, a clínica odontológica, houve uma situação muito interessante. Uma pessoa entrou em contato por mensagem de WhatsApp perguntando se estava confirmado a ida dele naquele dia, né? E o Patrick, que está lá nos ajudando lá na clínica, é quem agenda todo mundo e tal, ele falou: sim, o senhor está confirmado agora pela manhã. E a pessoa, depois ele falou conosco, né? Ele falou quase chorando, na verdade. Ele entendeu que está marcado para amanhã, não hoje pela manhã. E ele não tinha dormido bem, porque ele tinha tido um problema sério com um aparelho lá e tal, de respiração. Então ele jogou tudo de ruim em cima do coitado do Patrick, e também em cima de mim. Né? Isso não pode acontecer, vocês são irresponsáveis e tal, e tal, e tal. E eu falei: mas não foi assim que aconteceu. Mas eu preferi que ele se acalmasse. Quando ele se acalmou, que ele ouviu a mensagem, aí ele chegou lá pedindo desculpas, 1000 perdões e tudo mais. É claro que nós entendemos isso perfeitamente, mas eu só estou mostrando que muitas vezes, quando você está com muitos pesos nas suas costas, você tem muita coisa para resolver. Depois eu descobri, por exemplo, que ele está com um problema seríssimo, um possível câncer. Então imagina o que está acontecendo na cabeça desse senhor, não é? E é claro que nós entendemos perfeitamente como ele se sentiu.
Mas às vezes nós estouramos com a nossa própria família. Quantas vezes vocês, pais, estouraram com seus filhos por coisas que eles nem fizeram? Conheci um senhor uma vez que bateu muito no filho. E a mãe chegou e disse: olha, não foi ele que fez isso que você pensava. Ele disse: não tem problema, fica pelas que eu não soube. Ou seja, o filho apanhou por nada, mas ainda teve uma justificativa. E o pai ainda não conseguiu chegar para o filho e dizer assim: me perdoe pelo que eu fiz, não é? Então a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de admitir os nossos problemas. E para isso precisamos identificar os defeitos. Salmo 139 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que coisa linda. Sonda-me, ó Deus. Ele está pedindo assim: Deus, dá uma vasculhada aqui, passa o pente fino, verifica, prova-me e conhece os meus pensamentos, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você não pode arrancar o que você não sabe que existe. Então peça a Deus, Ele vai te mostrar. Ou então você pode conversar com as pessoas ao seu redor e elas vão poder dizer, os verdadeiros amigos, eles dizem as suas dificuldades, o quão problemático você pode ser. Eu, por exemplo, me acho extremamente problemático e eu tenho muita pena dos meus amigos e das pessoas ao meu redor que durante tantos anos me aguentaram, né? E eu tento hoje descobrir cada um desses pontos e sair mudando gradativamente. Mas se prepare, se você pedir ao Senhor, Ele vai mostrar. E Ele mostra de verdade. E aí você pode fazer aquela mesma coisa que nós pedimos na vez passada, que era você pegar um pedaço de papel e fazer umas anotações. Liste os defeitos que você identifica em si mesmo. Não se justifique, apenas liste. Faça uma lista e aí você vai podendo, a partir da sua disposição, mudar os problemas de caráter que você venha a ter. E vai se tornar uma pessoa melhor, mais leve, que vai poder viver melhor com sua família, com seus filhos, com seu cônjuge, não é? Com seus pais, com todas as pessoas ao seu redor, seus amigos também. É preciso confiar no processo que vai acontecer, nessa situação de sair gradativamente mudando. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Yeshua, Jesus. Então aquele que é o Criador, o Eterno, que começou em vós uma boa obra, Ele aperfeiçoará. Tenha fé, isso vai acontecer sim. Não é da noite para o dia, é um processo, como eu já falei. Mas você não vai acordar amanhã totalmente sem defeitos. Mas a cada dia, com a sua disposição, Deus vai poder trabalhar em você gradativamente. E aí, tem um outro detalhe que você precisa saber também. Vamos falar de uma coisa boa agora, que é identificar qualidades. Filipenses 4,8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensai. Então, quando você remove um defeito, cultive uma qualidade no lugar. Se você era uma pessoa que estava acostumado, por exemplo, a mentir o tempo todo para as pessoas, se acostume a falar verdades de uma forma doce, de uma forma que não agrida as pessoas, e está tudo resolvido. Você resolveu um peso de não ter que ficar necessariamente vivendo em função de falhas de caráter, e você ao mesmo tempo estará resolvendo problemas no lidar com as pessoas ao seu redor. O orgulhoso, por exemplo, ele pode começar a cultivar a humildade. O mentiroso, ele pode cultivar a verdade. E o invejoso pode cultivar a gratidão. Meus amigos, quanto nós precisamos agradecer ao nosso eterno Deus. Quanto nós precisamos agradecer. Primeiro por nossa vida, por termos acordado vivos. Depois pela saúde, mesmo aqueles que possam estar me ouvindo agora, que passem por algum problema de saúde. Você já imaginou que há 2000 anos a vida média de uma pessoa era 30 anos? Morriam com menos de 30 anos normalmente. As pessoas tinham 10 filhos, um escapava. Não precisa de 2000 anos não. A família dos meus avós paternos, meu avô e minha avó, tiveram vivos 4 filhos. Mas outro tanto mais que isso morreu
ao nascimento, porque era uma medicina muito ruim, e a gente está falando do século passado, século XX, né? Então não é tão distante assim. E a gente tem hoje a possibilidade de ter uma vida mais longeva. Quantas pessoas podem estar nesse momento doentes, mas ao mesmo tempo já viram seus filhos crescer, já estão vendo netos, e isso faz com que você possa agradecer por isso também, que você teve a oportunidade de ver os netos. Imagina que situação, né? A possibilidade de você ver o prosperar da sua família, a possibilidade de todos os dias você ter a possibilidade de ter os seus entes queridos perto de você, e você receber o carinho deles e dar carinho para essas pessoas. Então nós temos muito que agradecer. Nós temos que agradecer porque fazemos parte de uma pequena quantidade desse planeta que tem comida para comer, água para beber que não seja contaminada. Nós temos a possibilidade até de dormir numa cama, quando muita gente ainda dorme no chão, porque não tem um colchão, né? Então tem tantas coisas que a gente pode agradecer e a gente deve agradecer. Então quando você pensar em ser orgulhoso, entenda que do outro lado tem uma pessoa que, quando vocês dois passarem para um outro plano espiritual, quando vocês falecerem, vocês vão para o mesmo lugar, não vão levar riquezas. Não adianta você estar cheio de ouro pendurado ou num carrão de $1 milhão, não importa, você vai para o mesmo lugar, vai ser comido por vermes do mesmo jeito. E infelizmente é isso mesmo que vai acontecer. E isso não caiu a ficha para muita gente. Então quando a gente tiver assim com aquele super orgulho, né, eu ouvi falar de uma pessoa aqui na nossa região que tinha vindo de baixo, não tinha tido dinheiro, e quando cresceu e começou a ter dinheiro, pegava uísques caríssimos e derramava nos pneus dos carros, dizendo que ia lavar o carro com uísque 12 anos porque era caro e tal. Que cabeça mais estúpida, meu Deus! Não é à toa que essa pessoa afundou drasticamente. Hoje eu acho que ele não consegue nem ter carro. Imagina lavar pneus com uísque 12 anos, né? Então, quando chega esse orgulho, nós precisamos cultivar a humildade. Entender que somos iguais às pessoas que residem conosco nesse planetinha. Mentiroso, para com isso. Desenvolve a verdade, tenha disposição para trabalhar a sua verdade e falar a verdade para as pessoas. E o invejoso deixa de ficar pensando nas coisas dos outros, começa a desenvolver a sua própria vida. Esqueça que os outros cresceram, eles pagaram um preço para chegar lá. Pague o preço também e seja grato pelo que você tem. Disposição é o vento que sopra as velas da alma cansada. É quando você, no fundo do vale, olha para cima e diz: eu quero sair daqui. Essa é a frase de um poeta. E Deus, que nunca força ninguém, mas sempre convida, ele estende a mão. Disposição não é força, é direção. Você precisa dar uma direção à sua vida. É apontar o coração para a luz e dar o primeiro passo. Se você não dá o primeiro passo, você não vai sair do canto. Mesmo que seja tremendo, mesmo que seja pé ante pé, não importa. Dê o primeiro passo. Tenha disposição para mudar as falhas de caráter e você vai perceber que muito rapidamente você vai conseguir desfrutar uma leveza no seu coração muito grande. Porque a graça de Deus encontra você no caminho, não na estagnação. A graça encontra no caminho, na caminhada. Não é em você parado, deitado no sofá e acreditando que o mundo gira ao seu redor. Não é bem assim não. Ezequiel 36:26 diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha que coisa linda. Isso é Deus falando, que dará um coração novo a você que já está com um coração tão perturbado. Isso serviria muito bem para políticos, né, esse ano de política. Mas não é só para políticos não, também é para os que votam nesses políticos sem futuro, que já têm um coração de pedra e que só se preocupam neles mesmos, se preocupam só com o próprio umbigo.
Resumindo, hoje nós vimos que remover os defeitos é fruto de uma decisão. Você quer remover defeitos da sua vida, quer sentir a vida mais leve, você precisa tomar uma decisão. Você precisa identificar os seus problemas, confiar no processo e cultivar as qualidades. Veja o que é que você tem de bom, anota, se for o caso, naquele mesmo papel, e aí você vai conseguir entender o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim, e você vai, a partir daí, entregando essas coisas ruins para que elas sejam transformadas num coração de pedra, num coração de carne, como disse Ezequiel. Desafio da semana. Quero fazer um desafio para vocês. Faça a lista dos defeitos. Ore pedindo a Deus disposição e escolha uma qualidade para cultivar esta semana. Uma qualidade. Eu estou pedindo isso para vocês. É um desafio. Escolham um defeito e uma qualidade. Que você vai apagar esse defeito e vai colocar essa qualidade no lugar, ela sendo exacerbada, ela sendo aumentada. E uma oração que você pode fazer, eu gostaria de fazer com você também agora, seria: Senhor, arranca de mim o coração de pedra. Todos nós temos o coração de pedra, nem que seja um pouco. Dá-me um coração de carne, sensível, disposto a mudar. Em nome de Yeshua, Jesus. Amém. Semana que vem nós começaremos a falar sobre o último passo da nossa jornada, que é a mudança. E até lá eu ainda gostaria de falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, que são a Dental Clínica e a Equilibrium. A Dental Clínica é uma clínica odontológica do século XXI. É o que há de mais moderno no planeta. Nós temos em Natal e nós temos em Açu. Se você precisa fazer, por exemplo, um implante, você consegue fazer no mesmo dia, no mesmo instante, e a gente faz a tomografia. Você não precisa sair pulando de clínica em clínica. Vai numa clínica, o dentista não tem um equipamento, aí manda você para outra clínica, aí manda para outra clínica, que manda para outra clínica, e vai mandando, e você vai visitar várias clínicas ao mesmo tempo. Não, você tem tudo lá. Você quer fazer implante? Tem o nosso próprio tomógrafo. A gente pode fazer a coroa de porcelana, por exemplo, na mesma sessão, porque nós temos o CAD/CAM, o CEREC. Nós temos o laser, que consegue tratar ronco, apneia do sono e hipopneia. Nós conseguimos fazer restaurações sem a broca, sem aquele motorzinho, né? Então é uma clínica simplesmente fantástica. E nós conseguimos rejuvenescer você sem necessariamente precisar de harmonização facial. Imagina você não ter que ficar o tempo todo, a cada 4 meses, sofrendo picadas ao redor da boca ou coisa desse tipo, e podendo rejuvenescer essa parte do nariz para baixo com uma placa de sorriso instantâneo, que é uma coisa que só nós sabemos fazer e podemos fazer aqui no Nordeste do país. Quer conhecer a odontologia do século XXI? Entre em contato conosco. Telefone 999-816640. 999-816640. E também temos o nosso Instagram, que é o Dental Clínica Dr. Giovanni, Dr. Giovanni. E se você quiser falar direto comigo, é o Instagram Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. E você vai poder entrar em contato diretamente comigo para comentar, inclusive falar sobre possibilidades de novos programas ou o que você quiser falar. A Equilibrium é a clínica, a única da região, que além de oferecer médicos como ortopedistas, cardiologistas, ultrassonografistas, é a única clínica que tem o próprio tomógrafo. Tomógrafo esse que já salvou muitas vidas na nossa região. Quando você sofre uma pancada, seja uma queda de moto, pancada automobilística, o mais indicado é que seja feita tomografia de abdômen, tórax e cabeça. E às vezes, certas dores podem matar. Às vezes, uma questão de um apêndice com problemas pode ser diagnosticado sim pela tomografia. Se ficar só tentando entender o que está acontecendo sem conseguir ver lá dentro, se torna muito ruim. Então o tomógrafo ele veio para ficar e ele veio para ser oferecido à população de Açu, que dispõe hoje de um exame de altíssima qualidade. A tomografia como radiografia não chega nem perto. A radiografia é como se fosse uma bicicleta sem freios e o tomógrafo como se fosse um carro de luxo. Então dá para ver muito mais coisas, você consegue ver até AVC em casos de tomografia. E tudo isso é disponível aqui na Equilibrium, fica ao lado da Dental Clínica em Açu. O telefone é o 99696-2122, 99696-2122. O Instagram é Equilibrium Açu.
BRIUM ASSU, Equilibrium Assu. Então, se você quer conhecer a odontologia do século XXI e quer conhecer a medicina, quer ter a possibilidade de usufruir da medicina com qualidade de equipamentos fantásticos, você tem que conhecer a Dental Clínica Dr. Giovanni e tem que conhecer a Equilibrium em Assu. E em Natal, a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que também está lá do mesmo jeito, com tomógrafo, com tudo que tem direito. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Ele foi feito com muito carinho para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.